Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um tema aqui, Desmascarando o Sistema. Qual o contexto bíblico que nós temos para afirmar que Lúcifer foi um anjo de Deus que caiu do céu, que se rebelou contra Deus? A única passagem que algumas traduções deturpadas aparece esta frase, essa expressão Lúcifer, está em Isaías capítulo 14, versículo 12. Em algumas traduções bíblicas. Por quê? Porque geralmente você encontra isso aqui, ó. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, que diz assim, 14 e 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançada por terra, tu que debilitava as nações. No contexto aqui estava falando do rei da Babilônia. Não tem nada a ver com ser espiritual. Ó estrela da manhã, no original hebraico aparece lá Helel Ben Shahar, que quer dizer portador da luz, ou estrela da manhã, ou estrela da alva, aquele que porta a luz, aquele que ilumina. Pegaram a tradução deturpada e colocaram a expressão Lúcifer, que também no latim quer dizer aquele que porta a luz, o portador da luz. Só que essa expressão Lúcifer, abençoado, ela foi colocada nesse texto aqui justamente para trazer confusão, porque as pessoas associam a palavra Lúcifer, portador da luz, com estrela da manhã ou Helel Ben Shahar no original. Observe, abençoado, que na Bíblia nós vamos ver que Jesus ele é a luz do mundo. Lá em Apocalipse diz que ele é a luz também das nações. Em João diz que ele é a luz que veio iluminar todo aquele que nascia. Então, se tem alguém que é luz, é o próprio Jesus. Agora, é claro que dentro do contexto, a expressão filha da alva, ou Helel Ben Shahar, significa alguém que era iluminado, alguém que tinha um conhecimento, alguém que era sábio, inteligente. E isso se referia ao rei da Babilônia. Não tem nada a ver com ser espiritual. Agora, se você não sabe, a verdadeira história por trás desse mito que é Lúcifer, onde a religião espiritualizou, pesquise, por favor, não fique aqui apenas na minha palavra, na minha fala. Pesquise, por favor, quem foi Lúcifer, ou seja, quem foi San Lucifero. San Lucifero foi um bispo católico que se levantou contra algumas doutrinas, sabe, católica romana, e ele foi expulso, ele foi excomungado. E naturalmente nós temos deturpações, nós temos traduções de textos deturpados e colocaram ali justamente para difamar aquele homem, San Lucifero. E aí você lê hoje alguns textos bíblicos e é o único versículo que aparece essa expressão Lúcifer e você atribui a um ser espiritual, que não tem nada a ver. O texto e o contexto estava falando do rei da Babilônia. Então isso é mais um mito que é quebrado, porque não existe Satanás como criatura, como ser espiritual que caiu do céu. Tanto o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz o versículo 13, o versículo a seguir. E tu que dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aí, extremidade do norte não tem nada a ver com céu. Então você vê que são forças de expressões, porque subir ao céu aqui é o homem se exaltando, querendo colocar o seu trono acima do trono de Deus. Mas não é no sentido literal. A religião diz que Lúcifer caiu, que era um anjo que Deus lançou na terra, e esse mesmo anjo caído, Lúcifer, que agora supostamente é diabo e Satanás, quer subir novamente. Claro que não. Estava falando do egoísmo do homem. Aqui estava falando da soberba, da prejunção do rei da Babilônia e ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Olha o que diz o versículo 15. Contudo, levado serás ao Seol, ou ao Sheol, lugar dos mortos, sepultura, que em alguma tradução deturpada vai aparecer também, inferno, que fala de profundezas, lugar dos mortos. Então não existe esse negócio de inferno como um lago de fogo espiritual que as pessoas não aceitarem Jesus vão se queimar. O Filho de Deus, quando ele partir da terra, ele vai diretamente para a eternidade. O Espírito que vem de Deus voltará para Deus.
e a carne que veio do pó voltará para o pó. Existem os filhos da perdição, aqueles que são desprovidos da natureza divina. Aqueles, quando morrerem, acabou. Acabou. Como um animal que estão aí cumprindo um propósito, depois que morrerem, acabou. Não mais subsistirão. Então, queridos, é necessário a gente entender isso e quebrar esses mitos nas mentes das pessoas. Pesquise um pouquinho acerca de São Lucifero e você vai entender que houve uma manipulação nesse texto, justamente para denegrir a imagem de uma pessoa que se levantou contra uma doutrina de heresia lá no catolicismo romano, e eles quiseram expor desta forma. E aí você vai me dizer, mas você quer dizer que não existe Satanás, diabo? Satanás, diabo, nós já temos falado. Acesse o nosso canal no YouTube, ElcioJesus_MGV. Procure lá acerca de Lúcifer, acerca do diabo. Você vai ver que Satanás, diabo, isso é um adjetivo, falando de característica daqueles que se opõem contra Deus, aqueles que se colocam como adversário, que esse é o sentido da palavra, tá bom? Graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos.